Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Estranhas na Chuva, um lugar onde tudo pode acontecer e tudo é possível. Antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever no canal, deixar seu like e, se possível, um comentário, além de compartilhar esse canal com pessoas que, assim como você, tenham um bom gosto e adorem ótimas histórias de terror. Aqui você encontra histórias autorais exclusivas feitas por mim para você, com um barulhinho de chuva ao fundo ou pelo menos uma música muito sinistra. Então, sem mais delongas, pegue seu café com leite, coloque seu fone de ouvido para ter uma melhor experiência e vamos para as histórias de hoje, cujo tema é pousadas. A pousada do penhasco. Helena era uma mulher de 38 anos, batalhadora, que carregava o peso de um divórcio conturbado e a pressão de um emprego exaustivo. Trabalhando como advogada corporativa, ela não sabia o que era dormir sem dores no peito há meses. A viagem para a pousada foi ideia de sua irmã mais velha, que insistiu que ela precisava se desconectar do mundo. É só por uma semana, Helena, você está bem precisando disso, viu? Chegar ao local não foi fácil. A estrada era estreita, cheia de curvas perigosas e ladeada por árvores que bloqueavam o sol. A pousada em si era rústica, mas encantadora. Seus quartos tinham janelas enormes que davam para o abismo e o som das ondas quebrando nas pedras era quase hipnotizante. O gerente, o Sr. Arnaldo, era um homem magro, com olhos tão escuros que parecia impossível distingui-los da pupila. Aqui o silêncio cura tudo, ele disse ao entregar a chave. Na primeira noite, Helena teve dificuldades para dormir. A cama era confortável, mas havia algo no ar, uma espécie de peso invisível. Quando finalmente pegou no sono, teve um sonho muito perturbador. Ela estava de pé, na beira do penhasco, olhando para o mar. E, de repente, mãos invisíveis a empurraram e ela então acordou ofegante. O relógio marcava exatamente 3h33 da manhã. No dia seguinte, Helena tentou não dar importância, atribuiu aquele sonho ao cansaço. Passou o dia lendo na biblioteca da pousada e caminhando pelas trilhas que cercavam o local. Durante uma conversa com outra hóspede, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar também perdido, ela ouviu algo estranho. Eles sempre voltam para terminar o que começaram. Quando ela perguntou à mulher o que isso significava, a mulher apenas deu uma risadinha e se afastou. Na segunda noite, o terror começou de verdade. Helena acordou sentindo um peso sobre o peito. E ao abrir os olhos, viu uma mulher pálida, de cabelos molhados, sentada em cima dela. A figura tinha olhos fundos e lábios que tremiam ao murmurar algo incompreensível. Helena gritou, mas a mulher desapareceu. Ela desceu correndo para a recepção, mas encontrou o saguão vazio. Apenas o som das ondas ecoava à distância. O gerente apareceu do nada com um sorriso calmo. Não se preocupe, senhorita. Às vezes o cansaço nos prega peças. Ele ignorou completamente o desespero de Helena e insistiu que ela voltasse para o quarto. Nos dias seguintes, os sonhos ficaram mais intensos. Em um deles, Helena viu os outros hóspedes, todos sendo empurrados pelo penhasco e gritando enquanto caíam. Quando acordou, encontrou marcas de arranhões nos braços e lama nos pés, como se ela tivesse caminhado enquanto dormia até a beira do penhasco. Determinada a entender o que estava acontecendo, ela começou a investigar. Vasculhou a biblioteca e encontrou registros antigos da região. Descobriu que décadas antes o local era um ponto de sacrifícios. As pessoas acreditavam que o penhasco era uma passagem para o outro lado e que oferecer vidas ao mar acalmava os espíritos que protegiam o lugar. Na última noite, Helena decidiu fugir. Dirigiu o mais rápido que pôde pela estrada sinuosa, mas, para seu horror, percebeu que a estrada a levava de volta à pousada. Cada curva parecia mais familiar, cada quilômetro mais interminável. Quando finalmente estacionou, já exausta e confusa, encontrou o Sr. Arnaldo esperando na porta. E ele não parecia surpreso. Você não entende? Não há para onde fugir. Você agora pertence ao penhasco. Ao olhar para o espelho retrovisor, Helena viu a mulher de olhos fundos sentada no banco de trás. O sorriso dela era tão perturbador quanto definitivo. Os quartos fechados. Marina tinha 31 anos e estava totalmente exausta. A vida em São Paulo parecia sugá-la. O trânsito interminável e o emprego como analista de marketing e a recente traição do seu namorado a fizeram buscar refúgio.
Quando ela leu sobre uma pousada no interior, com avaliações que elogiavam o sossego e a simplicidade, decidiu que era o que ela precisava. Ao chegar, ficou encantada. A pousada tinha paredes de madeira antiga e um cheiro constante de lavanda. O Sr. Eduardo, o dono, era um homem de sorriso caloroso e mãos ásperas, como se trabalhasse muito por ali. Ele lhe entregou a chave de um quarto no andar térreo. O segundo andar está em reforma. Peço que não suba por lá, senhorita Marina, disse ele, apontando para a escada. Marina apenas assentiu sem questionar. Ela não queria problemas, só queria descanso. Nos primeiros dias, Marina aproveitou a tranquilidade. Lia na varanda, explorava as trilhas ao redor e fotografava a natureza. Mas algo no lugar a deixava desconfortável. Os corredores pareciam mais escuros à noite, mesmo com as luzes acesas. E quando dormia, tinha a sensação de que alguém a observava. Mas dizia a si mesma que era apenas paranoia. Na terceira noite, enquanto voltava para o quarto, Marina ouviu passos vindos do andar de cima. Eduardo havia dito que o segundo andar estava vazio, mas os sons eram claros. Passos pesados, seguidos por algo que parecia ser o arrastar de um móvel. Ela parou na escada e olhou para cima. "Tem alguém aí?" chamou, a voz hesitante. O silêncio foi a única resposta. Sentindo um arrepio na espinha, Marina decidiu não insistir e voltou para o seu quarto. Na manhã seguinte, mencionou o ocorrido ao Eduardo, mas ele apenas riu e desconversou. "Ah, a casa é velha, esses sons acontecem o tempo todo. Nem se preocupe." A resposta foi amigável, mas seus olhos fugiram dos dela, como se ele tivesse claramente escondendo alguma coisa. À noite, a curiosidade de Marina venceu o medo. Por volta da meia-noite, ela subiu as escadas com uma lanterna. O corredor do segundo andar estava escuro e frio, com um cheiro estranho no ar, uma mistura de umidade e algo mais metálico. A primeira porta abriu facilmente. Era apenas um quarto simples, mas haviam roupas jogadas no chão, como se alguém tivesse saído às pressas. Uma mala estava aberta sobre a cama e dentro dela havia roupas sujas e um par de sapatos. Marina reconheceu aquilo como algo familiar. As malas que os hóspedes levavam para a pousada. A segunda porta foi mais difícil de abrir. E assim que entrou, o cheiro de ferrugem ficou muito forte. O feixe de luz da lanterna revelou manchas escuras no chão e nas paredes. Ao se aproximar, percebeu que eram marcas de unhas, como se alguém estivesse arranhando o chão, tentando escapar. De repente, ela ouviu passos atrás de si e congelou. Mas quando se virou, não havia nada. Seu coração batia acelerado quando abriu a terceira porta. E lá dentro, a cena era ainda mais perturbadora. As paredes estavam cobertas de fotos, rostos de hóspedes, incluindo o seu próprio. Sua foto estava bem no centro, com uma inscrição escrita à mão. Chegou ontem, tempo estimado, 4 dias. Ela mal teve tempo de reagir antes que uma sombra se movesse atrás dela. A porta se fechou com força e Marina sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Girou a lanterna freneticamente, mas não viu nada além das paredes. Ouviu uma respiração próxima e percebeu tarde demais que não estava sozinha. Na manhã seguinte, Eduardo limpava o saguão, enquanto um casal de turistas entrava animado. "Bem-vindos! Vou levá-los ao seu quarto", disse ele sorrindo calorosamente. No entanto, algo mudou em sua expressão quando olhou para as escadas do segundo andar. Ele murmurou para si mesmo, em voz baixa. "Já está na hora de alimentar a casa de novo." A pousada das flores. Alice era uma jovem de 27 anos que sempre se sentiu deslocada. Enquanto suas amigas se casavam e construíam carreiras brilhantes, ela se sentia presa em um ciclo de insatisfação. Trabalhava como recepcionista em uma clínica médica e nos fins de semana cuidava da mãe doente. Sua vida era uma rotina cansativa e solitária. Quando encontrou por acaso o site de uma pousada afastada, chamada Jardim das Flores, com paisagens bucólicas e promessas de tranquilidade. Algo nela se acendeu. Era o tipo de refúgio que ela precisava. A pousada era um espetáculo, cercada por campos de flores que pareciam nunca terminar. O lugar exalava um perfume doce e relaxante. Alice foi recebida por uma mulher alta e graciosa chamada Clara, com olhos verdes intensos e um sorriso acolhedor. "Você vai se sentir em casa aqui, querida", disse Clara, segurando as mãos de Alice por um segundo
a mais do que o esperado. Os primeiros dias realmente foram encantadores. Alice passou horas caminhando entre as flores, sentindo o vento leve no rosto. Clara era uma anfitriã perfeita, sempre atenta às necessidades de Alice. Todas as noites ela oferecia um chá especial, que dizia ajudar os hóspedes a dormir melhor. Mas algo naquela pousada era peculiar. Alice percebeu que nunca via outros hóspedes, mesmo que Clara sempre mencionasse que a pousada estava cheia. À noite, ao olhar pela janela, ela jurava ver sombras se movendo entre as flores, mas dizia a si mesma que devia ser apenas o vento. Na terceira noite, enquanto explorava os corredores, Alice encontrou uma porta trancada no final do corredor. Estava ligeiramente entreaberta e, sem pensar, ela a empurrou. O quarto estava cheio de vasos de flores, cada um etiquetado com nomes. Alguns nomes pareciam familiares, como se já os tivesse ouvido. Na etiqueta de um vaso em especial, Alice leu: Camila, março de 2024. Ao tocar na flor, uma memória estranha invadiu sua mente. Não era uma memória dela, mas com certeza era uma memória real. Uma mulher correndo pela pousada, assustada, enquanto Clara a seguia calmamente, com um sorriso que não condizia com a situação. Não é permitido entrar aqui. A voz de Clara soou atrás de Alice, fria e distante. Ela estava parada à porta, segurando uma xícara de chá. Por um momento, Alice achou que sua anfitriã parecia maior. Seus olhos verdes brilhavam de uma forma quase hipnótica. Eu me perdi, eu só me perdi, murmurou Alice, tentando manter a calma. Clara não disse nada, apenas entregou o chá e a acompanhou de volta ao quarto. Naquela noite, Alice sonhou que estava sendo enterrada viva. Ela sentia o peso da terra cobrindo seu corpo enquanto ouvia o som de risos ao longe. Quando acordou, seu travesseiro estava cheio de pétalas de flores e seus braços tinham arranhões que não estavam lá antes. Desesperada, Alice começou a explorar a pousada durante o dia. Encontrou vários quartos trancados, mas em um deles ela conseguiu entrar. Dentro havia um mural de fotos antigas e, para seu choque, reconheceu os rostos de várias pessoas da cidade, incluindo uma amiga de infância que desaparecera anos atrás. Ao lado de cada foto havia um vaso de flores secas. Naquela noite, Clara bateu à sua porta. Querida, você não me parece bem. Venha tomar um chá comigo. Alice pensou em maneiras de recusar, mas sentiu que não tinha escolha. Sentou-se à mesa com Clara, que observava cada movimento seu com um sorriso sereno. Você já percebeu quanto você é especial, Alice? Perguntou Clara, inclinando-se para mais perto. Você carrega algo que poucas pessoas têm. Por isso, você merece as flores mais bonitas. Alice congelou. A maneira como Clara falava a fez entender que não sairia daquela pousada viva. Sua anfitriã não era apenas uma mulher. Ela era algo mais, algo antigo, algo que precisava alimentar aquelas flores com vidas humanas. Tentando escapar, Alice esperou Clara sair do quarto e correu para os campos de flores. Mas, para seu horror, os campos pareciam intermináveis. As flores que antes eram tão bonitas, agora pareciam encará-la. Os rostos das pessoas que ela vira nas fotos surgiam nas pétalas, gritando em agonia. A última coisa que Alice viu foi Clara se aproximando lentamente, com uma tesoura de poda nas mãos. Na manhã seguinte, um novo hóspede chegou à pousada e foi recebido por Clara. O perfume doce das flores parecia mais forte do que nunca. A pousada dos perdidos. Ana era uma jovem fotógrafa de 29 anos, apaixonada por paisagens naturais e por histórias escondidas. Após uma série de trabalhos exaustivos na cidade, decidiu tirar uma semana para explorar o interior, fotografando locais pouco conhecidos. Durante as suas pesquisas, encontrou uma pousada isolada chamada Refúgio da Serra, descrita como charmosa, rústica e com uma vista incrível para um vale espetacular. O caminho até lá foi mais difícil do que ela esperava. As estradas eram estreitas, cercadas por árvores altas que bloqueavam o céu, e a ausência de sinal do celular deixava Ana inquieta. Ao chegar, encontrou uma construção enorme, de madeira escura, com varandas que pareciam gemer a cada rajada de vento.
Apesar da aparência desgastada, havia um charme inegável naquele local. O dono, um homem muito magro de cabelos grisalhos chamado Vicente, a recebeu com um sorriso reservado. Seja muito bem-vinda, senhorita. Somos conhecidos por nosso silêncio e paz. Espero que você encontre o que está procurando. Ana notou que haviam poucos hóspedes. Na verdade, ela só viu um casal idoso sentado em cadeiras de balanço na varanda, olhando fixamente para o horizonte, e nenhum dos dois a cumprimentou. Ela até achou estranho. E o seu quarto ficava no último andar. O ambiente era simples, mas muito aconchegante. Uma cama de madeira, cortinas grossas e uma lareira pequena. Ana desfez as malas e decidiu explorar os arredores antes ainda do pôr do sol. Nos primeiros dias tudo correu bem. As paisagens eram de tirar o fôlego. E Ana conseguiu fazer muitas fotos incríveis das montanhas e da floresta. No entanto, algo na pousada começou a incomodá-la. Na segunda noite, enquanto organizava suas fotos, ouviu passos no corredor. Eles eram pesados e lentos, como se alguém estivesse arrastando os pés. Pensando que fosse um hóspede, abriu a porta para ver, mas o corredor estava vazio. Na manhã seguinte, ao descer para o café, tentou puxar conversa com Vicente sobre os outros hóspedes. São só vocês por aqui? Ele a olhou por alguns segundos antes de responder. A pousada não costuma receber muitas pessoas de cada vez, pois quem vem aqui geralmente busca silêncio. Mais tarde, ao passar pela varanda, Ana notou que o casal idoso continuava lá, sentado nas mesmas cadeiras de balanço, do mesmo jeito, usando as mesmas roupas. Pareciam imóveis, como se fossem parte da decoração. Na terceira noite, Ana acordou no meio da madrugada com um som diferente. Era uma voz baixa, quase um sussurro, vindo de algum lugar do andar de baixo. Com a lanterna do celular em mãos, ela desceu as escadas. O som a levou até a cozinha, mas ao abrir a porta, encontrou o cômodo vazio. E quando se virou para voltar, viu uma sombra passar rapidamente pelo corredor. Vicente? Chamou, mas não houve resposta. No dia seguinte, a tensão aumentou. Durante o café da manhã, Ana tentou conversar com o casal da varanda. Vocês estão aqui há muito tempo? Perguntou, mas eles não responderam. Quando se aproximou deles, percebeu algo muito estranho. Os rostos deles pareciam pálidos demais, quase que translúcidos. Assustada, procurou Vicente, que estava limpando a recepção. O que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas na varanda? Vicente suspirou, como se estivesse cansado. Eu recomendo que você termine sua estadia em paz. Nem tudo precisa ser entendido. Ana não conseguiu ignorar. Aquela noite, decidiu que partiria logo na manhã seguinte. Porém, enquanto arrumava as malas, ouviu vozes novamente, dessa vez vindas de fora. Quando olhou pela janela, viu algo que a fez tremer. No jardim, onde antes havia apenas bancos e árvores, agora haviam pessoas espalhadas, paradas, olhando para as janelas. Sem hesitar, ela correu para a recepção e Vincent não estava lá. A pousada parecia completamente vazia. Quando voltou para o quarto, encontrou algo que não estava ali antes. Uma foto sobre a cama. Era uma imagem antiga, com várias pessoas em pé na frente da pousada. No canto da foto, reconheceu o casal de velhinhos. Mas o que a fez estremecer foi ver a si mesma parada ao lado deles, mesmo ela sabendo que jamais tinha tirado aquela foto. Tentando manter a calma, Ana pegou suas coisas e foi rapidamente para o carro. Ao acelerar pela estrada sinuosa, olhou pelo retrovisor e viu Vicente parado na varanda com um sorriso leve. Nem tudo precisa ser entendido. Ao chegar à cidade mais próxima, tentou contar a sua história, mas ninguém conhecia a pousada. Quando voltou ao local, dias depois, encontrou apenas uma clareira coberta de árvores antigas. Não havia sinal de que algum dia a pousada estivera ali. Mas ao revisar suas fotos da viagem, encontrou uma imagem que não lembrava de ter tirado. Uma foto da pousada com o Vicente e o casal da varanda olhando diretamente para sua câmera.